Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão ao vivo com a gente através do Facebook ou YouTube. Eu sou a professora Deise, do Campo São José, e serei a coordenadora dessa apresentação de hoje. Gostaria de agradecer a presença da comunidade nesse segundo dia de apresentação da mostra científica que acontece de 11 a 14 de maio. Hoje estamos, então, nesse segundo dia, na sessão 3. É bom ressaltar a vocês que esse é um evento muito importante para nós, né, no cenário atual em que vivemos, onde todos tivemos que nos adaptar, nos reinventar de alguma forma, a fim de dar continuidade nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do campus, de modo a manter a educação presente e ativa, né, em meio a dias difíceis em que vivemos. Assim, esse evento também é adaptado para o cenário em que vivemos de distanciamento social, né? Senão a gente teria apresentações ao vivo, como a gente sempre fazia, né, no campus, muito participativo, né, pela comunidade. E de uma maneira a não deixar morrer esse nosso evento, nós adaptamos ele para esse modelo online, né? Com o objetivo de mostrar à comunidade todas as atividades que a gente desenvolveu em meio à pandemia, né? Porque o ano de 2020 também foi bem produtivo para nós, e assim, com esse evento, a gente tem a possibilidade de mostrar para a comunidade, né, o que foi desenvolvido, as atividades desenvolvidas, tanto na pesquisa quanto na extensão no ano de 2020. A gente espera que vocês aproveitem as apresentações, né, e também contribuam com a gente através de perguntas ou sugestões no chat. Para iniciar, hoje nós temos 3 apresentações. Eu gostaria de ressaltar a vocês que as apresentações são feitas por vídeos gravados e tem a duração de até 10 minutos cada. Nessa sessão 3 de hoje, então, as apresentações que temos a primeira apresentação é intitulada Detecção Automática de Cardiopatia através de análise em multirresolução de sinais de eletrocardiograma. A coordenadora do projeto é a professora Ellen Macedo e o aluno bolsista desse projeto é o aluno de engenharia Marcelo Bittencourt. A nossa segunda apresentação do dia de hoje é o desenvolvimento de uma ferramenta de aplicação web para o dimensionamento de capacidade e tráfego de voz para sistemas de rádio digital Tetra. O coordenador do projeto é o professor Rubem Toledo e o aluno bolsista da engenharia de telecomunicações é o Guilherme da Silva de Medeiros. Por fim, nós temos o projeto de oficinas lúdicas com Arduino, uma forma de despertar para a área tecnológica, onde a coordenadora deste projeto é a professora Ellen, né? A orientadora do projeto é a professora Sandra, e o aluno da engenharia de telecom, bolsista desse projeto, é o aluno Murilo Duarte. Pessoal, relembrando que a gente tem, então, cada apresentação, né? Só para reforçar a nossa dinâmica das apresentações, cada trabalho tem a duração, né, o vídeo de apresentação de até 10 minutos, tá? Vocês podem fazer perguntas através do nosso chat, tá? Podem fazer perguntas para o coordenador do projeto, podem fazer perguntas também para os nossos bolsistas, tá? Nós vamos começar agora, então, a nossa sessão com o primeiro trabalho, que eu vou intitular de novo para vocês, que é a detecção automática de cardiopatia através da análise em multirresolução de sinais de eletrocardiograma, e eu vou chamar a coordenadora do projeto, a professora Ellen, para falar de forma resumida para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. Bom dia, professora Ellen. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Vou apresentar um pouquinho sobre o trabalho de ECG, né? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do que se trata, qual é o objetivo desse trabalho, que foi a detecção de algumas cardiopatias. Por exemplo, né, qual cardiopatia que a gente poderia detectar? A bradicardia, né, que é a frequência mais lenta do coração, a taquicardia, a frequência mais elevada. Então, o objetivo foi fazer essa detecção
usando totalmente a análise multiresolução. Há trabalhos que já fazem essa detecção, mas não de ponta a ponta trabalhando com a multiresolução. Mas o que é essa multiresolução, né? A multiresolução é a gente trabalhar com várias informações ao mesmo tempo. A informação temporal e a informação frequencial. Então, foi buscado uma forma de detectar, digamos assim, uma característica, né, do sinal de eletrocardiograma, que a gente pudesse analisar esse sinal e detectar alguma cardiopatia. Então, é basicamente isso, né? E a gente vai apresentar aí o vídeo de forma como é que esse projeto foi desenvolvido, né? Tivemos bons resultados, só ressaltando algumas coisinhas, é que todos conhecem o sinal de eletrocardiograma, ele tem uma característica, né, muito, muito peculiar, que é o que a gente chama de complexo QRS. E a gente conseguiu detectar, né, através de análise de frequência, em que exatamente essa característica a gente pudesse detectar essa cardiopatia. Então, um vídeo aí, do vídeo do bolsista, do Marcelo, que a gente vai explicar um pouquinho mais como é que foi desenvolvido esse projeto. Obrigada. Isso aí, vamos ver o vídeo então. Fui bolsista do projeto de pesquisa Detecção Automática de Cardiopatia através da análise em multiresolução de sinais de eletrocardiograma. Esse projeto foi do Instituto Federal de Santa Catarina, do campus São José, e foi coordenado pela professora Ellen Macedo Lobato. Bem, como citado, foi um projeto de pesquisa desenvolvido entre os meses de agosto e dezembro de 2020, né, teve uma duração de 5 meses, e o objetivo foi desenvolver um algoritmo utilizando toda a parte teórica e análise de multiresolução para a gente determinar algumas características de sinais eletrocardiográficos e assim conseguir determinar cardiopatias. Foi utilizado o software MATLAB, que foi disponibilizado pelo Instituto. No primeiro mês de projeto, por se tratar de um assunto novo, né, muito diferente do meu curso, que é a Engenharia de Telecomunicações, né, que abrange bastante conteúdo da área da saúde. Então, eu fiz um estudo introdutório de contextualização sobre os sinais de ECG, a fisiologia cardíaca e as formas de onda do sinal ECG, que a gente pode visualizar por essa figura, né, que foi o nosso objeto de estudo. Claro, além da parte de análise de multiresolução. Nessa etapa, eu produzi um pequeno resumo sobre toda essa parte da fisiologia cardíaca e das ondas de ECG. No segundo mês, a gente já começou a estudar mais a parte matemática, a parte realmente da análise de sinais, que foi introduzido, então, né, o conceito das transformadas wavelets. A primeiro momento, eu particularmente, no nosso curso, a gente não estuda transformadas wavelets, então foi um desafio, porque eu tive que estudar bastante, foi muito, muito satisfatório participar desse desafio, porque é um conteúdo muito importante que realmente a gente vê mais para parte de especialização, né? Então, no primeiro momento que eu pensei, por que a gente vai utilizar wavelets e não outro tipo de transformada, como a de Fourier? E uma das respostas, né, uma das causas da gente utilizar as transformadas wavelets foi porque a gente pode fazer uma análise em multiresolução, né? Ou seja, analisar o sinal tanto no domínio do tempo quanto na frequência. E isso é essencial para a gente conseguir estudar um sinal ECG. No terceiro mês, a gente começou a coletar alguns sinais para a gente trabalhar, e o banco de dados utilizado, escolhido, foi o do MIT
Porque muitos outros artigos base em que a gente se baseou para fazer esse projeto utilizaram esse banco de dados, e com isso a gente pôde ter a confiabilidade dos dados, né? A gente pôde saber que realmente esses sinais são sinais verdadeiros e corretos. No terceiro mês, a gente fez uma nova atividade, que eu diria que é uma das mais importantes, que foi o pré-processamento dos sinais biológicos. Porque, como a gente sabe, é difícil a gente encontrar sinais biológicos diretos da natureza, como esse, sem nenhum tipo de interferência. E para a gente conseguir fazer essa limpeza do sinal antes da gente utilizá-lo, a gente se baseou nesse artigo que eu estou referenciando aqui, no Monain Akil, e a partir dele a gente conseguiu estudar algumas interferências que esses sinais podem ter, como por exemplo o ruído EMG, que ocasiona algumas interferências na frequência devido aos músculos periféricos do coração, quando ocorre a captura do sinais ECG. Também temos o ruído baseline drift, causado pela movimentação do paciente durante a captura do ECG, que geralmente faz uma variação de 0,5 Hz no sinal final. E por fim, temos o power line, que é o ruído causado pela rede elétrica, né, geralmente 60 Hz. Aqui eu trouxe alguns sinais, alguns resultados, né, desses sinais na pesquisa. Essa primeira figura à esquerda é o resultado do processamento de um sinal com ruído EMG. A gente utilizou as famílias Simlet 8 e Coiflet 4, que foram as que tiveram melhores resultados. Assim como no artigo base, a gente conseguiu chegar em resultados muito próximos. Né? A diferença se está pela utilização de sinais diferentes do artigo. A figura do meio mostra um tratamento no sinal referente à interferência baseline drift. Como citado, esse ruído é devido à movimentação do paciente durante a captura do ECG, e podemos ver que o sinal processado em azul realmente está corrigido em relação ao sinal em vermelho, que é o sinal com o ruído baseline drift. E por fim, o ruído power line interference, que é o ruído da rede elétrica. A gente pode ver o sinal original em azul e o sinal em vermelho aqui processado com a família de wavelets Bior 3.5, e também tivemos resultados bastante satisfatórios. No quarto e quinto mês, né, na nossa fase final do projeto, começamos a identificação dos picos R e QS, ou seja, né, nosso complexo QRS. Utilizamos para essa etapa o artigo do Jonathan Goodfellow, a gente se baseou nele, e fizemos testes com quase 50 sinais, utilizando o nosso algoritmo desenvolvido. E com a detecção desses picos, a gente já pôde fazer a detecção de algumas cardiopatias baseada na frequência cardíaca. Né? Através dessa identificação, a gente já conseguia calcular a frequência e, com isso, analisar algumas cardiopatias. Aqui eu trouxe algumas imagens desses resultados. A gente pode ver no lado esquerdo a detecção dos complexos QRS. A gente pode ver que a gente conseguiu resultados muito satisfatórios, né? Com exatidão nessa figura da esquerda. Na direita também, resultados muito bons. Realmente a gente conseguiu achar o complexo QRS e com isso identificar algumas cardiopatias através da frequência cardíaca. Porém, se a gente perceber, no finalzinho dessa figura da direita, lá por volta das amostras 3.500 e em 3.000 também, né, a gente tem um ponto a mais detectado. Né? Isso é um dos problemas que a gente encontrou. Porém, né, pela falta de tempo e pelo término da bolsa, né,
como a gente já estava no final da bolsa, do projeto, a gente não conseguiu terminar esses errinhos que estavam acontecendo. Porém, né, o nosso algoritmo já está bastante adiantado e os próximos futuros bolsistas poderão partir dele, né, aprimorar esse algoritmo. Porém, né, mas como citado, a gente conseguiu resultados bem satisfatórios. Em muitos casos aqui, diria que em 90% a gente conseguiu detectar os picos QRS. Aqui mais algumas referências utilizadas durante a pesquisa, certo? E concluindo, né? Foi um projeto bem desafiador para mim, se tratar de assuntos novos, né? Só que me trouxe muitos conhecimentos, além, né, de aprimorar minha habilidade de pesquisa, de trocas de ideias com a professora Ellen, que me auxiliou muito durante toda a bolsa. Né? Semanalmente a gente se encontrava, discutia, verificava quais nossas metas da semana, e com isso a gente conseguiu desenvolver muito bem durante esses 5 meses o projeto. E eu fico por aqui, qualquer dúvida podem entrar em contato. Muito obrigado e até mais. Muito bem, parabéns ao aluno Marcelo, parabéns à professora Ellen. Professora, gostaria de fazer algum comentário sobre a apresentação do Marcelo? Tá no mudo, professora. Então, não, tá tudo certinho, tudo muito bem apresentado, só aproveitei a oportunidade para falar que o trabalho foi muito bem desenvolvido, né, o Marcelo foi um excelente bolsista, trabalhamos muito bem, né, Marcelo, fizemos uma parceria muito boa, a gente eu consegui orientar o Marcelo de uma forma como eu gostaria, foi muito bom, os resultados foram muito bons, avançamos bastante e acredito que a próxima etapa desse projeto vamos ter resultados realmente excelentes. É isso. Ok, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Assim, achei muito interessante teu trabalho. Até teve um tempo que eu participei desse projeto, né? E por outras demandas acabei me afastando. E eu gostaria de fiquei numa dúvida ali, Marcelo, qual foram as cardiopatias que vocês conseguiram detectar? Então, professora, como a professora Ellen falou no início, a gente trabalhou com a detecção do complexo QRS, né? E a partir dessa detecção, a gente conseguiu calcular um parâmetro importante que foi a frequência cardíaca, né? Batimentos por minuto. E a partir desse dado, a gente então conseguiu, através de modelos de outros artigos, né, de padrões, a gente conseguiu verificar se o paciente tem ataque cardíaco, né, que são os batimentos acelerados, se tem a bradicardia, que é o batimento lento, e também a arritmia, né, que são batimentos desordenados. Então a gente conseguiu detectar essas 3 cardiopatias no final da bolsa. Muito interessante, não? Conseguiram fazer bastante coisa, sim. Muito legal, pessoal. Eu gostaria de agradecer aqui a participação da professora Ellen, do nosso aluno da engenharia Marcelo, e lembrar vocês que eles estão disponíveis aqui também no Facebook, né? A gente vai encerrar agora com eles, mas se vocês quiserem mandar ainda alguma dúvida, alguma pergunta, tá? A gente consegue responder então a vocês e passar o contato deles também. Fiquem à vontade. Obrigado, professora Ellen, que volta em seguida aqui com a gente para mais um trabalho, e obrigado, então, ao Marcelo Bittencourt. Pessoal, Obrigada, tchau. Tchau, até mais. Pessoal, vamos passar para o nosso segundo trabalho, né? Para quem está chegando agora, lembrando que a gente está no nosso segundo dia da mostra científica, né? E agora na sessão 3 a gente vai para a nossa segunda apresentação, que tem duração, né, de até 10 minutos, o vídeo de apresentação do projeto, que se intitula Desenvolvimento de uma ferramenta de aplicação web para o dimensionamento de capacidade e tráfego de voz do sistema de rádio digital
Tetra. O coordenador deste projeto é o professor Rubem Toledo, e o aluno, o bolsista que desenvolveu o projeto, é o aluno da Engenharia de Telecomunicações, o Guilherme da Silva de Medeiros. Tá? Lembro vocês que dúvidas, questionamentos, sugestões podem ser enviadas através do chat no Facebook. Eu vou chamar então agora o professor Rubem, coordenador do projeto, para falar um pouquinho para a gente sobre este desenvolvimento, e em seguida a gente já assiste ao vídeo. Bom dia, bem-vindo, professor Rubem. Bom dia a todos. Estou aqui, estão me escutando bem? Sim, estamos escutando bem. Sim, para quem é do Instituto Federal já imagina onde é que eu estou, né? Tivemos um problema hoje na minha residência de conexão, tive que vir aqui, então estou meio adaptando aqui com o celular, o computador, mas espero que estejam me escutando bem. Bem, não tem como não falar desses projetos, né? Sem falar de pandemia, né? Eu acho que todos passaram por isso, né? Então, muitos projetos tiveram a forma de executar diferente, né? E não foi diferente também no nosso projeto. A ideia do nosso projeto era em cima de um sistema de rádio digital Tetra, utilizado pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, no qual a gente já tinha desenvolvido um projeto de vídeos, né? Nessa rede, é uma rede dita de missão crítica, né? E basicamente o controle de voz, né? O tráfego de voz é o que tem a prioridade. E a ideia era a gente fazer um sistema para controlar a capacidade, né? E estimar, né? Com o crescimento da rede, como é que a gente poderia ajudar, né? Na prospecção, por exemplo, de canais, né, em função do aumento de usuários que o sistema em expansão estava acontecendo. Então, em cima disso, a ideia era fazer uma plataforma web em cima da rede deles, para auxiliar, né, o dimensionamento, né, de canais, enfim, tudo mais. Entretanto, a pandemia atrapalhou bastante e completamente compreensível, né, tudo que aconteceu, e as prioridades se tornaram outra. O projeto ele teve uma pausa, mas na sequência a gente manteve a mesma ideia, e ao invés de implementar isso dentro de um cenário real, de um sistema deles ali, a gente implementou essa ferramenta com um viés, um cunho pedagógico, já que algumas disciplinas da engenharia e do curso técnico apresentam o conteúdo que a capacidade de tráfego e dimensionamento de uma rede sem fio. Bom, eu acho que, não quero dar spoilers, mas a apresentação ela chega agora com o aluno Guilherme Medeiros, que desenvolveu, e posteriormente, como a Deise colocou, a gente vai estar aí aberto a alguns questionamentos. Ok, é isso. Vamos rodar o vídeo então. Bom dia, meu nome é Guilherme Medeiros, eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa, então. Ele foi o desenvolvimento de uma ferramenta de aplicação web para o dimensionamento de capacidade de tráfego de voz para sistemas de radiocomunicação móvel. Eu fui orientado pelo professor Rubem, e os objetivos desse trabalho, então, foram desenvolver uma ferramenta de aplicação web para estimar a capacidade de tráfego de voz em uma rede de radiocomunicação móvel de missão crítica, aplicada à segurança pública. Especificamente para a gente, a PRF de Santa Catarina, que é a Polícia Rodoviária Federal, porque ele seria, então, uma aplicação web que faria com que fosse possível eles entrarem com os dados deles e ter uma ideia de como está a situação do tráfego de voz em um escopo, em um cenário que eles escolhessem, né? Bem, tratando de rede sem fio per se, entrando na área, à esquerda a gente tem um espectro eletromagnético, né, que é como essa comunicação é feita. A gente fica ali na zona do rádio, ali em alguns milhares de megahertz. E à direita a gente tem um exemplo desse tipo de comunicação. Nesse caso aqui é de uma ligação de celular comum, civil. No caso da Polícia Rodoviária e Segurança Pública, tem outros sistemas de rádio, não é o mesmo sistema, mas no nosso caso, aí tem ali um usuáriozinho e um tracinho vermelho conectando ele a uma estação rádio base. Esse tracinho é onde existe essa comunicação,
E, bem, essa estação rádio base, ela tem um limite de recursos, ela tem um número de canais específico, ela não pode transmitir tudo o que ela quer, tudo que é requisitado para ela. Ela tem um limite. Quando esse limite é alcançado, é normalmente quando a gente tem situações muito fora do comum. Muita gente em um mesmo lugar, onde normalmente não tem esse tipo de aglomeração, festas com muitas pessoas, isso pode acontecer. Quem nunca passou de estar, sei lá, virada do ano na Beira-Mar Norte e ter um bloqueio, tentar ligar para alguém e não conseguir a ligação ser bloqueada. Isso acontece, é bem comum. Para usuários comuns, quem regula isso é a Anatel. A Anatel tem índices de qualidade disso, e ela descreve nessa linhazinha vermelha que eu grifei, ela descreve a taxa mínima de sucesso possível, que é 95%. 95% dos usuários têm que conseguir fazer a ligação. Tirando os 95% que tem sucesso, então ela permite os 5% de bloqueio, nesse caso. E é nesse 5% de bloqueio que o nosso trabalho está baseado. É nisso que, na taxa de não sucesso, então, que o nosso trabalho entra, principalmente, é o foco do nosso trabalho. Bem, algumas das dificuldades encontradas, primeiramente, é muito difícil falar sobre qualquer trabalho que não envolva a pandemia de coronavírus. Eu imagino que todos os trabalhos passaram por isso. O nosso foi uma situação mais específica porque a Polícia Rodoviária Federal não pôde dar a atenção que a gente precisava. Ela estava envolvida em todo o problema que o coronavírus foi e é. E pessoas foram transferidas e a gente não conseguiu fazer a aplicação ser, então, direcionada para isso, para a segurança pública. Nós tínhamos, então, que desenvolver uma aplicação e não sabíamos exatamente para onde ir. Pensamos e encontramos a decisão de que transformar essa aplicação de real para pedagógica seria interessante. Ter uma ferramenta pedagógica bem parecida, vocês vão ver que é próximo de uma calculadora da área, assim mesmo, e que seria interessante ter, então, essa ferramenta para auxiliar no ensino de disciplinas que envolvam essa parte. Ok, então, por que o cenário pedagógico é interessante? É uma área bastante importante para telecomunicações, e alguma forma de ter uma ferramenta, uma plataforma web que possa auxiliar disciplinas, então, com a ferramenta de cálculo, para aprendizado dos alunos e como forma de passar o conteúdo dos professores, é importante. É uma área super importante, a gente vai ver mais tarde mais alguns dados sobre isso, e isso se torna interessante de ser desenvolvido. Só no IFSC de São José nós temos 4 disciplinas que entram nessa CA, nessa parte do conhecimento de telecomunicações. Na engenharia 2, no técnico 2, e são disciplinas normalmente do finalzinho do curso, são disciplinas que entram bem fundo em telecomunicações, e por isso que existe tanta importância ter uma ferramenta, ter uma forma diferente de ensinar, é sempre interessante para conseguir alcançar os alunos e alcançar o conhecimento, né? Bem, entrando em teoria de tráfego de voz per se, a gente tem algumas grandezas importantes aqui. O número de canal, a duração média de chamada, o tempo de espera na fila e o tráfego. Mas, além desses, o nosso foco, o nosso olhar está na probabilidade de bloqueio. É a mesma que eu mencionei lá atrás sobre quando a gente viu aquele diagrama, quando existe um problema de a chamada não acontecer, pelo limite de canais, pelo limite de recursos do sistema mesmo. Nós temos 2 formas disso acontecer. A primeira deles, que eu vou citar, é o Erlang-B. Ela define a probabilidade de bloqueio quando você tenta entrar em contato tenta fazer uma conexão e ela não acontece, ela é bloqueada instantaneamente. É dada por aquela equação à esquerda. E em Erlang-C, à direita, a gente tem a probabilidade de bloqueio também, mas com uma diferençazinha, porque existe uma fila de espera. Agora, você tenta entrar em contato, realizar uma conexão, existe um limite daqueles recursos, e ele foi alcançado, você não consegue se conectar, mas você entra em uma fila de espera. E agora você pode aguardar uma quantidade de tempo T, definida pelo sistema mesmo, até você finalmente ser bloqueado e falar, não, chega, a espera a gente não conseguiu disponibilizar recursos para esses usuários utilizar mesmo depois desse tempo máximo que a gente definiu. Essas são as 2 formas de probabilidade de bloqueio para tráfego de voz, apenas. Para dados é outra história, a gente está tratando especificamente de tráfego de voz. E bem, como obter essas probabilidades de bloqueio? É usual encontrar, então, essas probabilidades, esses dados em tabelas e curvas, que são basicamente aplicações daquelas equações que a gente viu anteriormente, não são valores já calculados. Esses valores, então, nessas tabelas, principalmente envolvem a probabilidade de bloqueio, o número de canais e o tráfego. Relaciona esses 3 dados em uma tabela, uma curvinha que você possa medir. Eu tenho alguns exemplos a seguir. Primeiramente, temos 2 tabelas, a tabela de Erlang-B e depois a tabela de Erlang-C. São bem próximas. Em Erlang-B eu tenho um exemplo feito, né? É bem simples. À esquerda, nas colunas, nas linhas, perdão,
Nós temos um número de canais, e lá em cima das colunas nós temos a pilar de bloqueio, e no meio, nessas quadrinhas, nós temos o tráfego, dado em Erlang, a unidade de Erlang mesmo. No exemplo, então, nós temos 10 canais, 10% de pilar de bloqueio, o que dá um tráfego de 7,511 Erlang. Já dá para perceber que essas tabelas, elas são limitadas, né? Você não pode ter todos os dados, são dados infinitos, são dados decimais. Aqui nós temos pulamos de 10% a 15%, por exemplo, de probabilidade de bloqueio, né? A tabela ela ocupa espaço físico, ela não pode ser infinita, né? Em LNC é a mesma coisa, temos essa mesma limitação, e o funcionamento da tabela é muito próximo, é exatamente igual, aliás. A única coisa que muda é porque a equação é diferente, então, obviamente, os dados de tráfego são diferentes, né? Então, qual é a vantagem de usar uma aplicação online, uma aplicação como a que foi desenvolvida? Primeiramente, calcular valores intermediários. A tabela ela é limitada, como falei, e essa aplicação ela aplica direta forma, na calculadora, aplicando aquelas fórmulas que foram mostradas. Então, ela pode dar absolutamente qualquer valor. Se quiser pegar valores intermediários dentro da tabela e colocar na aplicação, vai funcionar e vai mostrar o valor calculado, né, agora. E como ele não ocupa um espaço físico, ele pode ser ilimitado, ele pode calcular para absolutamente qualquer valor. Além disso, ele tem a capacidade de calcular múltiplas variáveis, outras além daquela tabela que eu mostrei, e a disponibilidade online, porque tabelas são grandes, muitas folhas normalmente, a capacidade de você ter um celular ou um notebook com aquela aplicação rodando pode ser interessante, né? Bem, essa é a interface com o usuário final, então. No meio nós temos a interface inteira, tá? Ela é comprida verticalmente, mas ela tem um scroll no lado que você pode descer, né? À direita nós temos um zoom dessa ferramenta, dentro da aplicação, onde mostra esses campos, essas lacunas, onde você pode preencher e clicar no botãozinho calcular. O resultado vai ser dado lá no final da página, que está mostrado ali na esquerda. Num painelzinho lá embaixo, mesmo escrito resultado, onde todos os resultados entram ali. Quando você clica no botão, ele limpa esse quadradinho e mostra o resultado novo. Bem, como sugestão de implementações futuras, então, como eu falei, esse trabalho ele se baseia em tráfego de voz apenas, e não em dados. E a teoria de dados é bastante diferente. E hoje, com o 4G e o 5G, por exemplo, utilizam exclusivamente dados, comunicação de pacotes. E seria interessante, então, desenvolver uma ferramenta para fazer o cálculo, e agora ser disponível para os alunos, para comunicação de pacotes e não de voz. Pode ser interessante realizar algo próximo do que a gente fez para essa área. E bem, é isso, eu agradeço a oportunidade, fico aberto para perguntas e a gente vai fazer uma simulação agora com a aplicação rodando e para mostrar como ela funciona mais direitinho. Agradeço. Olá, estamos de volta, então. Muito bem, olá. Parabéns, Guilherme, pela tua apresentação, pelo trabalho. Parabéns ao professor Rubem também pelo trabalho. Estamos aqui acompanhando no Facebook, né, as questões. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de perguntar, mas antes eu vou abrir aí a palavra para o professor Rubem, se ele quiser fazer algum comentário. Deise, o Guilherme... ele vai compartilhar a tela dele e vai mostrar a ferramenta, né? Na realidade, a gente está ainda num processo, né? Em função dessa mudança de escopo, né? Em cima da hora que eu digo o seguinte, mudou do cenário real para o pedagógico, então as plataformas mudaram. Então, a ideia é deixar isso online em breve, né? A gente está ainda formatando o modelo ali, mas a gente tem aí, como ele falou no final da apresentação, ia fazer um cenário, né? Eu acho que tem. Então, Guilherme, você, acho que a gente já comecei. Compartilha aí a tela. Ele já está compartilhando, está só carregando, eu acho. Eu não sei se vão colocar em tela cheia. Isso, acho que já estão me vendo certinho, né? Sim, sim. Perfeito. Como o professor falou, a ferramenta está em constante modificação, né? Tivemos que fazer até algumas cuidados para conseguir hostear ela, hospedar no site do IFSC, né? Mas ela é muito próxima do que foi mostrado na apresentação. E só para mostrar ela funcionando, na apresentação eu mostrei um dos cálculos, né? E então, utilizando o mesmo, por exemplo, eu posso botar aqui os dados que a gente utilizou lá e botar no botão de calcular, e ele vai dar a probabilidade de bloqueio como 0,0999, que é muito próximo de 0,1, que é 10%, né?
que é o resultado que a gente teve naquele uso, naquele exemplo da tabela. Mas, além disso, como eu falei, a tabela tem valores inteiros, né? Na própria tabela vai de 10 a 15%, a gente não tem, por exemplo, de 10 a 15 canais, quer dizer, a gente não tem, por exemplo, a 12 canais. Então, eu posso botar aqui 12 canais. Guilherme, lá na apresentação, vamos interagir aqui, na apresentação era 10 canais e considerando uma probabilidade de 10%. Isso, Aí a gente achava o tráfego ali de 7. Vamos colocar agora um cenário 10 canais, né? E vamos colocar um tráfego aí de 8, porque 8 não está na tabela. Bota 8. 8 não está na tabela. O tráfego médio de 8. Né? A probabilidade de bloqueio fica em 12,16%. Então, na tabela, o que quer dizer, por exemplo, na tabela tem entre 10 e 15. Se tiver um tráfego de 8, como é que você vai estimar? Ou pela calculadora, ou usando a fórmula, né, exatamente, ou nessa aplicação. Então, aquela questão, a tabela ela ajuda para valores inteiros, é uma equação um pouquinho chata, né, somatória, enfim. Então, a ideia é exatamente facilitar isso, até num cunho pedagógico, o aluno até se certificar, ver, olha, ele calculou isso, bate, é isso, enfim. Sim. Então, de suporte mesmo. Bom, como Guilherme colocou, né, eu agradeço também muito a DETIC lá, o Marcelo, o Roberto, que ajudaram a gente a hospedar isso, né? E muito em breve ela estará disponível aí também para os alunos e dentro, certamente, de forma web, para que outros também demais possam acessar e utilizar, enfim. Eu posso fechar a apresentação, a minha tela? Acho que sim, né? Ok, já. Muito bem, olha, eu que já dei um pouquinho de aula de telefonia e né, principalmente para os cursos técnicos, uma calculadora dessa, ela ajuda bastante, né? Porque eles têm a dificuldade da matemática, né? E aí a gente também quer passar, né? É a lógica para eles, né? Do conhecimento, não tanto a matemática. Então, eu acho que isso exemplifica bastante, assim, e vai ajudar bastante a gente. Vocês estão de parabéns, muito bem. Mas eu queria fazer uma pergunta ainda para o Guilherme. Manda a pergunta, pode mandar. Guilherme, eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu te sentiu, como é que foi essa mudança de escopo, né? Porque você tinha uma ideia de projeto que era algo bem prático, né? E aí veio a pandemia e excelente, nossa, estou muito feliz e entusiasmado com todos esses projetos que mesmo nesse cenário bem difícil a gente conseguiu permanecer, mudando um pouquinho o escopo, mas eu queria saber como é que tu te sentiu com essa mudança de algo que era bem prático, né, bem real, para esse escopo mais didático e pedagógico. Sim, a principal diferença é que quando tu faz uma aplicação prática, tu tens um conjunto de escopos ou cenários que são muito definidos, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal, qualquer que seja quem vai utilizar uma aplicação, vai utilizar para X, Y e Z cenários, né? Quando está se tratando de um cenário pedagógico, você tem algo muito mais aberto, porque em academia, em faculdade, etc., disciplinas, a gente vê o todo, né? A gente não enxerga mais essa aplicação ou aquela aplicação, ela tem que ser mais genérico, mais geral. Por isso, a gente teve que calcular mais campos, mais equações, mais variáveis, e além de tornar como é uma aplicação web, né, tornar essa interface mais parecida com algo que seria pedagógico e não prático mesmo, né. Essas foram as maiores dificuldades na mudança de cenário, né, de prático para pedagógico. E a outra dificuldade que você mencionou, que é a pandemia, todos esses problemas que a gente teve, dificultam completamente o desenvolvimento daí, né? Mas eu acho que é isso. Mas deu certo, né? Deu certo. No final deu certo. No final tivemos um produto aí no final, né? Que vai ajudar bastante. Acredito que serviu para o teu crescimento, né? Com certeza. Profissional e pessoal também, né? Até porque a gente nem tem desenvolvimento web no curso, foi uma coisa completamente nova que a gente estudou e deu certo. Isso aí, parabéns. Então, estão de parabéns. O professor coordenador Rubem gostaria de fazer algum comentário final?
Não, eu agradeço também ao Guilherme, né? Foi um ano difícil, né? A minha área, que é a área de comunicação sem fio, onde eu pude dar todo o suporte para ele de forma conceitual, né? Quero registrar aqui que também o professor Ederson, conhecido como por todos, professor Boi, né? Também deu um auxílio na melhor escolha, se é Python, se é Java, se é o HTML. Então, isso foi também, contribuiu bastante para que a gente pudesse chegar a esse resultado que ainda coloco, eles não está totalmente finalizado, né? Mas ele está muito próximo disso e todo o empenho, né? Agradecer a instituição também por dar esse apoio, essas possibilidades, e a gente, como servidor público, nesse momento que a gente está passando, nós também temos a obrigação de dar uma satisfação à comunidade, à sociedade, e levar também, né, esses trabalhos, sejam de pesquisa, de extensão, para fora, porque, de fato, precisamos, né, mostrar isso para todos, né, seja da nossa comunidade, seja agora de uma forma, digamos, sem fronteiras, podemos dizer assim, né? Quando a gente está aqui nesse ambiente, as fronteiras se abrem e isso é muito importante, né? Uma nova forma de se comunicar, de se relacionar, de interagir e de ajudar também, ela sempre esteve, mas agora, mais do que nunca, potencializada. É isso aí. Isso aí, legal. Então, queria dar os parabéns para o coordenador, professor Rubem, para o nosso aluno da Engenharia de Telecom, Guilherme Medeiros, agradecer a participação de vocês. A gente agradece. E convidá-los a seguir aí na nossa mostra, então. Pessoal, gostaria também de lembrar para quem está chegando agora, que nós estamos na sessão 3, né, no nosso segundo dia de apresentações da nossa mostra científica do Campo São José. Gostaria de agradecer ali as mensagens que estão sendo enviadas, desejar um bom dia para quem está chegando aí, já depositou o bom dia, os comentários, sigam participando ali do nosso chat. Agora nós vamos para o terceiro e último trabalho, apresentação da mostra de hoje, né, que são as oficinas lúdicas com Arduino, uma forma de despertar para a área tecnológica. A coordenadora é a professora Ellen Macedo, né, vai estar novamente com a gente, e o aluno é o estudante de Engenharia de Telecomunicações, Murilo Duarte. Então vamos chamar agora a professora Ellen novamente para falar um pouquinho para a gente antes do vídeo. Bem-vinda de volta, professora Ellen. Então, de volta aqui, agora eu vou falar um pouquinho da maior dificuldade, né? Que foi executar esse projeto de extensão em um cenário pandêmico, né? A ideia inicial era a gente construir essas oficinas lúdicas, levar essas oficinas, né? Que são essas oficinas lúdicas? A gente trabalhar com Arduino, com luzes, com som, enfim, né? Despertar, né, no aluno através dessas sensações, né, o visual, a auditiva, o interesse pela área tecnológica. Então, a intenção era levar essas oficinas da base do Arduino ali, da programação e montagem e tudo, da base para que eles pudessem, ao final de adquirir esse conhecimento, fazer um produto artístico, né? Aí veio a pandemia e nós tivemos que adaptar isso tudo. Tivemos uma ideia de gerar os vídeos, né, e tudo mais, e tentar, de alguma forma, levar essa parte mais de hardware para o aluno, né, para o público-alvo. Só que aí veio o medo da contaminação através do compartilhamento de equipamentos, né, de Arduino, de componentes e tudo mais. E daí a gente foi, né, tentando, de alguma forma, solucionar esse problema, né, adaptar essa nova realidade. O vídeo ali do Murilo vai mostrar mais ou menos qual foi o caminho adotado, e depois a gente volta a explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu gostaria de chamar a professora Sandra para falar um pouco mais sobre essa ideia. Essa ideia é realmente uma ideia maravilhosa de usar a arte, né, fazendo arte com Arduino. Então, gostaria que ela falasse um pouco mais sobre isso.
Oi, bom dia a todos e todas. Então, obrigada, Ellen, por me convidar e aceitar o desafio de trabalhar com esse projeto, né? Esse projeto, ele tem um caráter super interdisciplinar, né? Ele alia conhecimentos em áreas que são tão distintas, mas que tem cada vez mais se entrelaçado, né, Ellen? Esse projeto, ele aproxima, a minha pesquisa de mestrado foi nisso, né, de ter acesso a esse conhecimento digital, de programação. Então, ele cria esse acesso de conhecimento desse público da escola, as crianças, com esses meios através do lúdico. Eu acho que essa é a grande diferença. É o não ter o medo de errar. É em cima de uma mesa com diferentes possibilidades que são apresentadas, que são mostradas, mas que eles não tenham esse medo, né? Eu acho que essa é uma grande riqueza do projeto. Eu vou falar agora, porque eu já sei mais ou menos o tempo da duração do vídeo, eu vou falar um pouquinho agora, porque depois eu não entro, quem sabe eu falando agora surgem perguntas depois para o final, né? Nós temos exemplos no Brasil, lá em Pernambuco, de artistas que já desenvolvem ações assim, né? Oficinas já mais oficiais, que estão na rede curricular, né, de ensino. Aqui no Sul a gente não tem ainda. Então, a proposta de levar oficinas para dinamizar isso, eu acho que é a grande riqueza, né? E os contatos que nós já fizemos de percepção de que é possível, né, e que a gente daqui a pouco pensa em apresentar, quem sabe, numa outra mostra, já as crianças, né, e os resultados disso, desses, vocês vão ver aí, desse ônibus lúdico, colorido, interativo, que as possibilidades são muitas, né, eu acho que é um pouquinho isso. Então, agora vamos ver o vídeo ali do Murilo, né, que ele vai apresentar um pouquinho mais qual foi o trabalho dele durante esse tempo. No curso de Engenharia de Telecomunicações. E nesse vídeo eu vim trazer uma rápida apresentação do que vem sendo desenvolvido no nosso projeto, Oficinas Lúdicas com Arduino. O nosso projeto ele tem como objetivo desenvolver aulas para o ensino médio público, em que os alunos vinham a despertar interesse pela tecnologia e por programação. O nosso projeto ele tem como desafio integrar a arte e a tecnologia, e a forma que a gente escolheu de fazer isso foi utilizando LEDs, pois é uma forma interessante de se trabalhar e ele consegue abranger muitas formas. Você pode trabalhar com cores, com padrões, e ainda assim ele pode ser disposto de várias formas diferentes durante o projeto. No nosso projeto nós tivemos duas ideias principais. Uma caixa de música, onde nós trabalhamos com efeitos visuais sonoros, e nós podemos usar sensores para que a caixa se ativasse assim que a gente abrisse ela. Então os LEDs fariam um efeito visual e nós teríamos alto-falantes para efeitos sonoros. O ônibus interativo, a gente trabalhou com a ideia de você poder trabalhar interagindo com um objeto. Então a gente pensou no jogo dos gênios, onde você tem que memorizar um padrão e depois inserir esse padrão para passar de fase. A nossa ideia seria a forma de você ter uma passagem do ônibus, onde você colocaria a sequência e se você acertasse você poderia desbloquear outra parte do circuito. A caixa de música, ela poderia ser feita de uma caixa de sapato, por exemplo, onde você teria um sensor na tampa e nós teríamos uma base onde teria a placa e uma base onde ficaria o painel de LED. Os alto-falantes ficariam na mesma altura dos painéis, então quando esse sensor fosse ativado, você teria a caixa funcionando. Com o auxílio do Tinkercad, a gente conseguiu desenvolver esse circuito, onde nós temos disposto os alto-falantes e os LEDs nessa forma circular, e nós temos também toda a conexão feita ali na protoboard. Esse foi o que nós pensamos. Infelizmente, né, na plataforma não estava disponível os componentes, em que a nossa ideia era trabalhar com que as luzes elas fossem acessíveis à batida da música. Então, quando a música trocasse a batida, os LEDs trocariam a cor, trocariam a velocidade de piscar. O ônibus interativo ele tem um circuito um pouco diferente. Nós temos as fileiras representando como se fossem os passageiros, e nós temos a protoboard e os botões, onde nós teríamos a sequência de cores que seriam como se fosse uma passagem para você entrar no ônibus e acender os LEDs onde estão os passageiros, onde seriam os passageiros. O
legal do âmbito interativo é que a forma de arte seria mais pela parte exterior, onde o aluno poderia trabalhar a parte exterior com arte que ele desejasse, seja pintura, seja com mais LEDs, integrando na protoboard, integrando no projeto. A programação, nós escolhemos trabalhar com o Scratch, uma plataforma leve, uma plataforma para nos trabalhar. É uma plataforma intuitiva, muito fácil para os alunos entenderem, então é fácil você passar a ideia do projeto. Ela se usa de programação em blocos, o que é muito mais simples que você escrever um código. Infelizmente, por problemas da pandemia e problemas do projeto, a gente não conseguiu trabalhar com a plataforma porque ela trabalha direto com a placa do Arduino. E como nós não pudemos dar continuidade nessa parte do projeto onde seria a fase de testes, a gente não conseguiu desenvolver os códigos no Scratch e aplicar eles no Tinkercad. Então, essa vai ficar para a próxima fase do projeto. Bom, concluindo, o nosso projeto ele tem andado bem, porém com problemas da pandemia, a gente tivemos que manejar muito horários e questão de como se trabalhar, foi muito difícil para a gente conseguir dar sequência no projeto. Muitas coisas ficam na próxima etapa, que seria o desenvolvimento dos códigos e trabalhar com os alunos mesmo na sala de aula. Já foram feitas oficinas para ser de apresentação dos alunos, né, durante esse período de ensino. Já foram feitas aulas, já foram feitas apresentações em que elas estão prontas para serem aplicadas, porém infelizmente a questão de conseguir trabalhar com o material, com os componentes, fica meio difícil a questão de fazer os testes. Por isso que essa próxima etapa do projeto vai conseguir dar sequência e vai conseguir aplicar de fato aos alunos, que eles possam de fato pegar e trabalhar com o material em si. É muito importante estar programando, estar ali testando, vendo se vai funcionar ou não. É muito difícil por simuladores, porque nem sempre tem a resposta necessária e nem sempre é possível obter o resultado que se espera. É isso, muito obrigado, espero que tenham gostado da apresentação. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta e já vemos aí uma dificuldade desta pandemia, que são os recursos tecnológicos, né? A gente viu que a gravação não estava boa, né, Murilo? Mas a gente entende que era o recurso ali do teu microfone, né? Mas eu acho que de uma maneira geral a gente conseguiu compreender e também a importância desse projeto, né? A importância de levar esse despertar tecnológico para as escolas, né? De levar essa proximidade também do nosso campus e do instituto como um todo, né? Com a comunidade. Então, esse foi um projeto de extensão. Professora Ellen e professora Sandra gostariam de complementar? Eu sim. É só para colocar, porque como a disciplina de artes é uma disciplina que tem uma carga horária bem pequena, isso em todo o âmbito, né, mesmo no fundamental, no ensino médio, inclusive no IFSC, né, ter essa oportunidade de trazer essas experiências, essas discussões para além do ensino médio, porque aí nós temos o Murilo, e isso acaba entrando com os meus colegas nessa mostra, por exemplo, né, e eu tenho uma imagem aqui, que aí nós vamos entrar na questão dos recursos, né, Deise, mas vamos lá, assim, ó, essa aqui foi uma experiência, são dois alunos nossos, né, onde um deles veste um parangolé, que a gente criou, é um trabalho de um artista brasileiro, Hélio Sica, e nós colocamos ali sensor de presença, né, programado em Arduino, onde a pessoa andando sozinha não tinha coração, não tinha vida. Na medida em que ela abraçava outra pessoa, tinha esse contato, essa coisa da vida, que é essa relação humana, o coraçãozinho tocava, né? E aí eu lembro do outro projeto da Ellen, né, de registrar eletrocardiograma, foi uma relação bem legal. Essa experiência foi de 2018, então desde 2018 a gente já vinha conversando de como articular isso para estar mais presente no cotidiano escolar. Então, eu acho que esse projeto, eu falei no início, ele tem essa riqueza, além da questão tecnológica, porque ela é uma linguagem de produção artística também. Então, os alunos, quando têm contato com isso, visitam uma exposição artística, de arte, onde lá vai ter um monte de trabalho usando essa tecnologia, porque os artistas estão usando, seja em trabalho de equipe colaborativa, onde tem um engenheiro, um programador e etc., ou eles vão aprender programação, porque essa é a realidade, porque o artista quer fazer uma coisa,
conversa com alguém que programa que não entende o que ele quer, e aí ele vai aprender tecnologia, vai aprender a programar para fazer o que ele quer. Eu acho que essa é uma grande contribuição do projeto, é uma articulação mesmo das duas áreas, né? E eu queria, assim, acabar minha fala agradecendo muito a Ellen e o Murilo por aceitarem discutir e defender esse projeto que traz uma área que é pouco valorizada por muitas pessoas, que é a questão da educação artística. Tá? Agradeço imensamente e obrigada pela mostra por poder divulgar o projeto. Só acrescentar uma coisinha, esse projeto, agora pensando lá no ensino médio, no ensino fundamental, né, ele também vai sanar algumas lacunas, né, alguns problemas ali de outras disciplinas, principalmente da matemática. Né, então, é realmente extremamente importante a gente conseguir chegar até esse público-alvo, né? Vai ser bem interessante, estou ansiosa para voltar. Agora eu cheguei a ler uma notícia aí dizendo que o vírus, ele é transmitido de uma forma mais, digamos assim, não tão significativa através do contato, né? Mais por ar. Então a gente vai conseguir, né? Aí de repente realmente colocar em prática sem grandes problemas, assim, em termos de vírus, né? Conseguir que nessa parte 2 ali colocar em prática esse projeto. Vai ser bem interessante, vamos criar um canal, daqui a pouco vamos convidar vocês para participar do canal, fazendo arte com Arduino, vamos fazer muita arte com Arduino. Então é isso que eu queria colocar. Obrigada. Legal, eu queria fazer uma pergunta para o nosso aluno, Murilo. Murilo, vocês chegaram a conseguir produzir alguma coisa artística em meio à pandemia nesse trabalho? Bom, na verdade a gente só conseguiu trabalhar mesmo com protótipos online, né? A gente não conseguiu desenvolver nada em material justamente pela questão de componente, né? Compartilhar componente, até mesmo de ter que ficar buscando na faculdade, a professora também ter que se deslocar e pegar material. Então ficou bem complicado. A gente desenvolveu com o auxílio do Tinkercad, né? Que comentei no vídeo, mas o áudio ficou um pouco ruim. É uma plataforma bem legal e foi onde a gente conseguiu fazer a maior parte dos protótipos, né? Que foi ligar os componentes na protoboard. O próprio Tinkercad consegue testar, você consegue ver se funciona ou não. Tem uma programação em blocos dentro do programa também. Então, os protótipos foram feitos só em simuladores mesmo. A gente não conseguiu fazer nada de fato físico. Então, de uma forma geral, eu acho que né, vocês criaram os roteiros, né, e agora é só a gente se vacinar e botar a mão na massa, seria isso? Agora é a aplicação nos alunos mesmo, né, na sala de aula. Legal, a professora Sandra. Só para aproveitar, já que estamos nesse momento de falar sobre isso, que a gente fala um pouco, é que às vezes a gente monta um projeto, né, uma caixa de sapato com um componente vai ficar tão tosco, mas essa experiência de viver, que nem eu brinco, assim, de dirigir um Fusca, né, eu dirigi Fusca, assim, a gente percebe onde as coisas acontecem. Foi uma vivência que os artistas viveram mesmo ao incorporar novas tecnologias no seu processo. Tá? Se a gente buscar os primeiros projetos de arte e tecnologia no Brasil e no mundo, eles são inicialmente assim, bem rústicos mesmo, porque é esse primeiro contato com a tecnologia. Depois que se avança o conhecimento da tecnologia e o acesso mesmo aos materiais, seja por projetos, financeiro mesmo, os projetos vão criando uma cara mais refinada, lapidada, né? Mas de forma alguma, pensar numa caixa pintada com componentes ali colados perde qualidade. É extremamente rico esse primeiro contato com onde a coisa acontece mesmo, os primeiros passos. Tá? Só queria colocar isso porque pode parecer que é feio, mas não tem nada de feio, é bem legal. Até na questão porque como vai ser feito em sala de aula, em oficinas, a gente não pode se dispor a criar um material muito de alto custo para 30 alunos, para 25 alunos. Então, a nossa ideia realmente é criar um dispositivo de baixo custo, mas que eles tenham contato com a tecnologia e com a programação. Legal, muito bom, muito prático, eu acho também, né? Muito legal, gente. Queria parabenizar vocês pela apresentação, pelas respostas aqui. E deixar, gostaria também de dizer a quem nos assiste que todos esses vídeos que vocês assistiram hoje, essas apresentações, vão estar disponíveis através do nosso canal do YouTube do IFSC. Então, vocês podem reassistir todas essas apresentações. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos que participaram aqui, né, a TV IFSC também, agradecer aos coordenadores,
aos nossos estudantes que vieram aqui nos mostrar um pouquinho do que fizeram nesse ano de 2020, em meio a uma pandemia, né? Agradecer. Gostaria também de falar para vocês aqui que a nossa mostra não se encerra, né? Agora, quando termina, amanhã nós temos outras atividades. A nossa mostra vai até o dia 14 de maio. Então, gostaria de convidá-los para amanhã, a partir das 19 horas, a gente tem atividades também aqui no Facebook, né? Online com vocês. Gostaria de, então, encerrar essa sessão de hoje, agradecer muito a participação de todos vocês, os comentários, os questionamentos, e desejar, então, um bom dia a todos e um até amanhã.